Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo bem. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, está aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 6, o versículo de número 45 em diante. Logo em seguida, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e passassem para Betsaida, no outro lado, enquanto ele mandava a multidão para casa. E depois de mandá-la para casa, foi ao monte orar. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles, andando sobre o mar, pela quarta vigília da noite, e queria passar adiante deles. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, eles pensaram que fosse um fantasma e gritaram, pois todos o viram e se assustaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende coragem, não temas. Tende coragem, sou eu, não temas. Então, esta passagem que eu acabei de ler é uma palavra que nos ensina muitos princípios e uma das formas que Deus age na vida dos seus. Porque aqui nesse texto, a Bíblia diz que logo após Jesus ter multiplicado os pães e ter alimentado 5.000 homens, logo após uma notícia triste que ele recebeu da morte do seu primo João Batista, Jesus ele se retirou a um local deserto para descansar. E ali uma grande multidão foi ao seu encontro. E ali ele ensinou, alimentou, com a multiplicação dos pães e peixes. Mas quando ele terminou esta primeira etapa, ele deu uma ordem aos seus discípulos que atravessasse para Betsaida. E para que ele chegasse em Betsaida, ele precisaria passar pelo Mar da Galileia, que é chamado de lago também. E a Bíblia diz que Jesus ficou ali. E Jesus foi despedir aquele povo, a multidão que estava ali diante dele. E a Bíblia diz que Jesus, retoricamente, intrinsecamente, dá uma ordem aos seus discípulos, em que eles deveriam atravessar. E os seus discípulos prontamente obedeceram a ordem do Senhor Jesus. Porém, a Bíblia diz que quando eles estão ali, já estava à noite, havia ali um vento muito forte. E eles já estavam cansados de remar. E a Bíblia diz que depois de mandar a multidão ir embora, e Jesus tinha subido ao monte para orar, a Bíblia diz que Jesus estava em terra. E quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar e ele estava sozinho na terra, como eu disse. E vendo-os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, foi ao encontro deles. Jesus foi ao encontro dos seus discípulos, após ele ter despedido a multidão e ter subido ao monte a orar. E a Bíblia diz que Jesus estava em terra e olhou para os seus discípulos, viu ali eles na labuta, tentando chegar onde Jesus havia ordenado que ele fosse. Porém, a Bíblia diz que eles não estavam conseguindo, porque o mar estava agitado e o vento estava forte. Porém, a Bíblia diz que Jesus foi ao encontro deles. E a Bíblia diz que Jesus queria passar adiante, só os discípulos o viram, Jesus andando sobre o mar, que queria passar adiante deles. E a Bíblia diz que eles se assustaram e gritaram pensando que era um fantasma. E a Bíblia diz que Jesus o exortou: não temas, sou eu. Então o que é que nós podemos aprender? Que quando Deus nos dá uma ordem, quando Jesus nos dá uma ordem, nós precisamos obedecer a sua ordem. Porque se ele falou, vai, você vai chegar aonde ele te ordenou.
E nós precisamos crer assim. Nós precisamos entender desta maneira. Porque quando nós observamos o texto, a Bíblia diz que Jesus disse aos seus discípulos para que eles entrassem no barco e passassem ao outro lado. E os seus discípulos obedeceram a sua ordem. E nós precisamos, partindo desse pressuposto, obedecer aquilo que Deus nos manda, aquilo que Deus fala conosco, ainda que seja algo que se oponha à nossa própria vontade. Porque quando nós entendemos desta maneira, o processo fica fácil. Quando nós entendemos que Deus ele não nos pede algo ou não nos manda fazer algo que é para nos prejudicar, mas é para nos aperfeiçoar, aprimorar e nos fazer crescer. Os discípulos de Jesus foi ordenado em que eles entrassem no barco e passassem para o outro lado. Porém, como eu disse, no caminho eles não esperavam que iria encontrar um vento contrário, que interceptaria a sua chegada a Betsaida, na terra de Genezaré. E a Bíblia diz que quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar, e ele, isto é, Jesus, sozinho em terra. E vendo, só um momento, e vendo os cansados de remar, porque o vento lhes era contrário. E foi ao encontro deles, andando sobre o mar, pela quarta vigília da noite, e queria passar adiante dele. Então o texto diz que Jesus viu que os seus discípulos estavam cansados de remar. E o que nós aprendemos com essa história é que muitas das vezes nós estamos passando por luta, já estamos cansados de lutar contra o mar, e que muitas das vezes está tão forte batendo contra o nosso barco que nós achamos que Deus não está nem aí para nós e que Ele está indiferente, que Ele não está se importando com as lutas que nós estamos enfrentando. Mas a Bíblia diz que Jesus estava em terra e olhou e viu que os seus discípulos estavam cansados, porque o vento que eles estavam enfrentando no mar era contrário à direção em que Jesus havia ordenado que eles fossem. Ou seja, o vento, e eles queriam ir para Betsaida, terra de Genezaré. Porém, os ventos eram contrários, não queria permitir que eles chegassem lá. Mas Jesus estava vendo. Jesus estava observando eles. E partindo desse pressuposto, muitas das vezes, nós estamos tão cegados pelas as circunstâncias, os intempéries da vida, e nós estamos nessas lutas sendo enredados, ou até mesmo sofrendo. E nós esquecemos que tem um Deus que está nos vendo. Nós esquecemos que aquilo que nós estamos enfrentando não está longe do olhar de Deus. Não é fora da permissão de Deus. Porque tudo que Deus permite que nós passamos tem um propósito. Porque a Bíblia diz em Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, se eu e você estamos passando por humilhações, por perseguições, nós não podemos e nem devemos murmurar. Nós devemos crer que Deus está no controle das nossas vidas. As lutas que nós passamos, elas são combustíveis, elas são as ferramentas que Deus usa para nos lapidar, para nos aprimorar. Se não vejamos o que a Bíblia diz. A Bíblia diz aqui em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 12 em diante, a Bíblia diz: amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha, mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória.
Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós reposa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Então, nós precisamos entender que se nós estamos passando por tribulações, por vento, como no caso dos discípulos de Jesus, nós precisamos entender que nós estamos sendo participantes dos sofrimentos de Cristo. Nós estamos nos igualando a Ele no seu sofrimento. Porque a Bíblia diz que a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Então, se eu e você estamos passando por lutas, por tribulações, por adversidades, nós precisamos confiar. Nós precisamos descansar em nosso Deus. Porque assim como Jesus deu uma ordem aos seus discípulos que eles deveriam atravessar, uma ordem retórica e intrínseca, e eles atravessaram, mesmo que para isso Jesus teve que entrar no barco. E se Deus diz para mim e para você que a gente precisa prosseguir, então nós precisamos prosseguir. Se tem um local que Deus já ordenou que nós precisamos chegar, eu e você vamos chegar, porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Então Deus está conosco. O apóstolo Pedro vai dizer aqui na sua epístola que nós estamos sendo participantes dos sofrimentos de Cristo. E se nós estamos sendo insultados por causa do nome de Cristo, cada insulto que nós passamos, nós receberemos uma bênção. Se não, vejamos o que o texto diz. O texto diz: se sois insultado por causa do nome de Jesus, de Cristo, sois abençoado, porque sobre vós reposa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Colossenses, 2 Tessalonicenses, aliás, no capítulo de número 1, versículo 4, a Bíblia diz: em razão disso, nós mesmo nos orgulhamos de vós, diante das igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e fé, em todas as perseguições e aflições que suportais. Isto é prova clara do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. De fato é justo diante de Deus que ele pague com tribulação os que vos atribulam. E para vós que sois atribulados, vos dê alívio, bem como a nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo. Então o texto é claro. Nós estamos sendo atribulados pelos ventos que surgem, perseguições. O inimigo se levanta o tempo todo para nos oprimir, para nos fazer desistir. Mas a Bíblia está dizendo que nós precisamos perseverar, porque nós estamos sendo provados por Deus para sermos feitos dignos do seu reino. Então, as tribulações não são para nos matar. Assim como essa tempestade, esse vento que os discípulos estavam enfrentando, não foi para matá-lo, mas foi para que eles conhecessem, para que eles vissem a manifestação do poder de Deus. Porque no momento em que Jesus chegou até eles, Jesus deu uma ordem. Jesus acalmou todas aquelas situações difíceis que eles estavam enfrentando. Porque quando Jesus está no nosso barco, isso não significa dizer que nós não vamos passar por situações difíceis. Se Jesus está na nossa vida, não quer dizer que nós não seremos enredados por situações difíceis. Mas quer dizer que se Ele está conosco, nós vamos passar. Mas nós temos um Deus para nos livrar e nos dar força para vencer as astutas ciladas do inimigo. Então os discípulos estavam ali cansados de remar. E como eu disse, quando ele está ali cansado, Jesus está olhando para ele. Jesus está de olho nele. Jesus não estava indiferente. Como muitas das vezes nós pensamos que nós estamos enfrentando luta
que nós estamos passando por mar agitado, tão forte que bate contra o nosso barco, e aí nós olhamos para tudo isso e achamos que Deus não está conosco, que Deus está indiferente. No caso dos discípulos, Jesus estava olhando para ele. Haja visto que muitas das vezes nós estamos passando também por humilhação, perseguições do inimigo, que usa pessoas para nos afrontar e nos humilhar. Mas tudo isso nós não podemos e nem devemos murmurar e nem questionar Deus no sentido que Deus não está cuidando de nós, como muitas das vezes nós fazemos. Nós podemos sim perguntar: por que, Senhor? Eu estou errado? Se nós não estamos errados, nós precisamos confiar, porque o nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça também. E no tempo dele, no tempo certo, ele se levantará e fará justiça. O texto diz que Jesus estava olhando para os seus discípulos que estavam cansados de remar. E eu quero fazer uma aplicação nisto, nesse texto. Eu quero aplicar nas nossas vidas. Se você está cansado de remar, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus está te vendo. Se você está cansado de tudo isto que você está passando, que você está vivendo, e você está sendo fiel a Deus, você tem vivido de santidade, você tem vivido de obediência, você tem sido fiel a Deus, e você está enfrentando luta, Deus está te vendo. Deus está vendo você. Ele não está indiferente. E se Ele está nos vendo, nós precisamos ter certeza que da mesma forma que Ele foi ao encontro dos discípulos e os livrou daquela situação, nós precisamos entender que Ele virá ao nosso encontro e nos livrará de todas essas situações de humilhação que nós passamos. Nos livrará das lutas que nós enfrentamos. Porque as lutas que passamos não é para sempre. Ainda que nós enfrentamos outros tipos de luta na frente, mas aquela luta que nós estamos enfrentando, ou a que nós estamos enfrentando hoje, nós precisamos entender que Deus vai tirar o ponto de interrogação e colocará um ponto final. Um ponto final. No tempo dele. Porque, como eu disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os discípulos viviam naquele lugar ali de desespero. Porque quando nós observamos a vida dos discípulos de Jesus, alguns dos discípulos de Jesus eram pescadores. Eles conheciam bem as águas. Os discípulos conheciam bem aquele campo, mas eles não conseguiam dominar aquela situação, o mar agitado e o vento soprando. Porque aquilo que eles não conseguiam dominar, controlar, o Deus que eles se via, conseguiu. E da mesma forma, essa situação que eu e você estamos enfrentando, nós não podemos dominar, porque vai além das nossas forças, das nossas capacitações de administrar. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. Nosso Deus é fiel. E Ele tem a resposta e Ele é aquele que domina todas as coisas. Este Deus que desafiou a lei da física andando sobre o mar, este mesmo Deus, Ele está andando sobre a nossa tribulação. Ele está andando sobre a nossa humilhação. E Ele é fiel para nos tirar desta situação. E no local que nós estamos sendo oprimidos, que nós estamos passando por situações difíceis, Ele usará este mesmo lugar, esta mesma situação, para nos capacitar, nos aprimorar e nos qualificar para os propósitos que Ele projetou para nossas vidas. É no processo que nós somos aprimorados. Porque para que eu viva o propósito, eu preciso passar pelo processo. E muitas das vezes nós queremos o propósito, mas nós não queremos o processo. Se os discípulos não obedecessem à ordem do Senhor Jesus, em seguir o caminho que Jesus estava ordenando a eles, eles não teriam tido a experiência de ver aquele que é transcendente, aquele que é imanente, aquele que é todo-poderoso andando sobre o mar. E o texto vai dizer que
quando Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, a Bíblia diz que, como eu já citei, eles se assustaram, sentiram medo, pensando que era um fantasma. Mas Jesus disse, não temos. E o apóstolo, que neste tempo era o discípulo, Pedro, disse, mestre, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E a Bíblia diz que Jesus ordenou, vem. E o apóstolo Pedro, saindo do barco, começou a andar sobre as águas. Ele começou a andar. Mas o vento estava tão forte, o mar estava agitado, que ele sentiu medo. O texto diz que ele sentiu medo. Ele sente medo. E aí, ele começa a afundar. E quantas das vezes Deus, ele fala conosco, nos faz promessa que ele vai cumprir, porque a palavra de Deus é mais certa do que o dia de amanhã. A palavra de Deus é fiel e nenhuma das suas promessas caíram por terra. E mesmo diante desta promessa, desta palavra fiel, nós começamos a duvidar. E assim como o apóstolo Pedro, que sentiu medo das ondas e do vento, ele começou a afundar, nós começamos a afundar na nossa fé também. E Deus, que não nos julga, segundo aquilo que nós, segundo as nossas fraquezas, ele olha para nós e age com misericórdia, como Jesus agiu na vida do apóstolo Pedro. E o texto diz que quando ele está afundando, ele gritou, mestre, não te importa que pereçamos? E a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão e o segurou. E colocou Pedro novamente sobre a sua fé. Por que sobre a fé? Porque para que ele voltasse a andar sobre as águas, ele precisava exercer a sua fé. E da mesma forma, para que eu e você recebamos as promessas de Deus, nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé para permanecer no lugar que Ele nos colocou. Para que nós permanecemos diante daquilo que Ele já nos revelou. Para que nós permanecemos na posição que Ele nos colocou. E se Ele nos colocou numa posição, nós precisamos permanecer e só sair quando a segunda ordem vier, aí a gente possa fazer diferente do que nós estamos fazendo. Quando nós olhamos o Velho Testamento, a história dos hebreus quando eles saem do Egito, a Bíblia diz que quando eles estão no deserto, uma nuvem ficava sobre eles. Quando a nuvem permanecia, é porque eles deveriam permanecer no local. E enquanto aquela nuvem estava ali, eles tinham que permanecer. Mas quando a nuvem se retirava, era a hora de prosseguir. E Eclesiastes 3:1, a Bíblia diz que há um tempo certo e há uma ocasião certa para todo o propósito debaixo do céu. E há tempo de plantar, há tempo de colher. E há tempo também de nós levantar nosso acampamento de lugar e ir para outro, quando a nuvem nos aponta que é hora de continuar para outro lugar. Talvez você está passando por situação e esta situação tem te oprimido. Você já não tem mais força, como os discípulos que estavam ali remando no lago, ali no mar da Galileia. E eles não conseguiam ir para frente, para o lugar que Jesus havia ordenado. Talvez você está da mesma forma, sem força, a sua vida, as suas forças, aliás, estão se esvaindo, mas eu tenho uma palavra. Deus está te vendo. Deus está vendo você. E assim como ele foi na direção dos discípulos, ele está indo na tua direção hoje. E Deus vai colocar um ponto final. E nesses textos que eu li, aqueles que têm sido usados pelo inimigo para trazer tribulações, para te atribular, para te humilhar, Deus vai tratar com eles. O nosso papel não é odiar estas pessoas. O nosso papel é orar por estas pessoas. Abençoar estas pessoas. Porque Jesus diz, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O apóstolo Paulo, na epístola aos Romanos, ele vai dizer, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai. E nós precisamos ter esse posicionamento.
Porque nós, quando passamos por todas essas situações, qual é o nosso primeiro desejo ou vontade é se vingar. Mas a Bíblia diz que Deus não habita na justiça do homem. Mas Romanos 12, a Bíblia diz, no versículo 20, que o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos: meus amados irmãos, não vos vinguei a vós mesmos. Pelo contrário, dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Ele diz no texto ainda que se o nosso inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque se fizer assim, amontoará as brasas sobre a cabeça dele. Então, o nosso dever é perdoar. Nosso dever é liberar estas pessoas. Porque Efésios 6, a Bíblia diz, 6:12, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados e poderes, contra principados e potestades, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então nós precisamos ter esse discernimento, porque muitas das vezes, se nós pudéssemos ver o reino do Espírito, nós veria que quando alguém se levanta contra nós, quem está por trás desta pessoa manipulando ela é o próprio Satanás. São demônios que trabalham na antítese, cuja tentativa é de nos afastar e de nos humilhar para que nós olhemos para Deus e nos iremos contra Deus e acabamos nos afastando de Deus. É isso que o inimigo quer. E nós não podemos nos afastar de Deus. Nós precisamos permanecer, porque o próprio Cristo ele não mentiu para nós. Ele disse: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as tribulações que passamos é para nos capacitar. Na epístola de Tiago, o apóstolo Tiago, a Bíblia diz, no capítulo 1, ele diz: meus amados irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança tem que ter ação perfeita para que sejais completos, ou seja, total, sem vos faltar coisa alguma. Então nós precisamos descansar e esperar. E nós precisamos entender que também, neste momento de espera, nós precisamos ter discernimento. Porque tem momento na nossa vida que é tempo de encerrar determinados ciclos. Tem ciclos que precisam ser encerrados. E nós precisamos encerrar algumas coisas na nossa vida. Porque muitas das vezes Deus já nos falou, Deus já nos mandou que nós precisamos encerrar determinados ciclos e nós continuamos. Então há ciclos que precisam ser encerrados para que o novo de Deus possa chegar na nossa vida. Amém? Então, os discípulos estavam vivendo esse venteperes, essa situação, esse cenário em que eles estavam debaixo de uma direção de Cristo, vai para o outro lado, atravessa, entra no barco e vai para o outro lado. Mas no meio do caminho, tribulação, no meio do caminho, o mar agitado, o vento soprando, eles não conseguiam avançar. E eles estavam ali naquela situação, mas a Bíblia diz que Jesus estava em terra observando eles. E da mesma forma, Deus está nos observando. Então, descansa, ore, permaneça, porque Deus está te vendo. Amém? Eu quero orar por você. Esta é uma palavra simplórica, uma reflexão, uma palavra de ânimo para que você tome as diretrizes naquilo que Deus ministrar ao seu coração. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Pai, abençoa cada um dos meus irmãos com a bênção que não acrescenta dores. E que o Senhor possa alcançar os corações segundo o beneplácito da tua vontade. Ó Deus, e que tu nos livre das falsas circuncisões. Ó Deus, livra-nos de tudo aquilo que não provém de ti. Ó Senhor, que toda obra do inferno que se tem levantado contra nós, neste momento, eu repreendo, eu rejeito toda ação
e toda a investida do inferno. E nós cremos pela fé que tu está nos vendo. E assim como o Senhor agiu na vida dos teus discípulos, Senhor, eu creio que o Senhor agirá em nossas vidas, para a glória e louvor do teu santo nome, em Cristo Jesus. Eu oro, amém. Amém. Grande abraço. Se inscreva aqui no canal, deixe um comentário e compartilhe para outros, para que, se você deixar um comentário, o YouTube vai entender que este vídeo é relevante e com isto ele vai recomendar para outras pessoas. Que o Senhor te dê graça e te abençoe e continue te fortalecendo nesta guerra, nesta batalha. E tenha certeza que você vai chegar do outro lado. Grande abraço.